Lucas Moura, você ainda acredita que o Lucas Moura volte a ser um grande jogador? Ou como é que você viu essa última semana dele? Porque essa última semana dele, ele deu um ar da graça. Mas entrando no segundo tempo, participando dos gols, como é que você... Qual a sua expectativa para o Lucas Moura? Ontem ele me iludiu bem. Acho que ele, assim... 20 minutos maravilhosos. 20 minutos, ele me lembrou assim, as arrancadas, drible, mudança de direção rápida. Deu a entender que se era uma questão psicológica do joelho, também já não tem mais. Ontem, pelo menos. Sim. No sábado, acho que ele não foi tão bem quanto ontem. Embora tenha participado do primeiro gol. Mas a minha Tapia. sensação de confiança, de movimentação, assim, dele correndo, principalmente, ontem ele me deu uma boa impressão. Eu espero... Porque, assim, por exemplo, o segundo gol de sábado, o que eu penso? O passe que o Marcos Antônio deu e a finalização do Luciano, tem outros dois que fariam o mesmo gol? Não. Então... Não, perfeito. E assim, no estádio fica ainda mais claro que um procura o outro, Marcos Antônio e Luciano. Sobretudo quando o jogo está 0-0. É uma procura constante assim. Eu sou... Como se fosse o Marcos Antônio um armador de basquete e ele vai encontrar alguém para fazer a cesta. O pivôzão. E ele fica procurando o Luciano o tempo todo. As movimentações, né? E de fato, é um gol que hoje só é possível com essa associação. Né? Eu acho que a finalização do Luciano, eu mencionei isso porque o passe do Marcos Antônio, eu não sei se no elenco tem igual. Quem acha, mas a finalização do Luciano, o Lucas eu acho que é o que mais... Poderia fazer. Então, eu acho que se ele vai voltar a jogar em alto nível, eu acho que é o que você sempre diz. Ele tem que recalibrar o tipo de jogo dele. Ficar mais perto da área. Eu acho que assim eu, funciona. Sinceramente, hoje, assim, o contrato do Lucas não vai renovar. Não renova. Acabou. É muito tchau, caro, né, Um Mal? abraço. Vamos ver na temporada. Você tem uma chance de tentar demonstrar que vale a pena continuar com você, continuar investindo em você. Não, e acho que aí ele é um cara que... não tem nenhuma crítica. Ele se lesionou e tal. É um cara super profissional, tal, que sente a camisa, né? Que quer melhorar. Mas é uma situação pragmática. Não cabe na folha de pagamento se não entregar o equivalente, né? Além de tudo, dos três, o Luciano é consideravelmente mais barato que os outros dois. Por mês. Sim. Consideravelmente. Só para comentar, vou deixar uma frase que eu falei ontem na live e vou repetir. Não desistam do Lucas, porque ele nunca desistiu do São Paulo. Não, calma. É verdade. Ninguém tá desistindo. Não, tá sim. Tá falando Não, você tava falou, não é para renovar. Se você tiver... Não, se você falou que ele é mais caro que os outros. Não, eu tô falando... E é mesmo. Não, eu tô falando muito hoje, mais caro hoje. Não, pode ser mais 2 caro. milhões de... Só que ele é o Lucas, do Tottenham. Então, não é o mas Luciano jogou Leganês. E eu acho que o Luciano é importante. Tudo bem. Ele Então, tem- de outro novo, tipo- qual outro que você tipo de jogador. renovaria se tivesse um só para Não, eu renovaria com o Lucas, mas Eu a acho que o questão não é Lucas essa. pode Eu acho- demonstrar ao longo da temporada. Não, Ele tem a Caleb, chance. É isso que eu estou dizendo. Que ele Não, tem eu a tô- chance de demonstrar que Sim. vale a pena uma extensão de contrato. Cara, é o único Hoje, jogo, é o único a Eu vejo os análise- 2 pontos. com folga o jogador mais talentoso do São Paulo. Não é pouca coisa. O Lucas. A gente pode adorar o Luciano, faz gol todo Mas jogo. ainda é. Cara, ontem, você acha que o Igor Vinícius ia dar o cruzamento que o Igor Vinícius, não. Você acha que o Igor Vinícius, Tap aliás, ia dar o cruzamento que não, o Lucas também deu? não, também não. O André Silva ia dar o cruzamento que ele não. deu? O Mike ia nem dar o o cruzamento? Cedric. Ninguém. Não. O Cedric ia dar Não, o cruzamento? ontem foi a associação do... quando é curioso, né, Samuel? Quando você vê a plaquinha entre o número 7, o número 8 e o número 10, parecia uma coisa da antiguidade. Eram os 3 jogadores mais talentosos do time entrando ao mesmo tempo. E ainda tinha o 9 para poder... Então, tipo, foi um Quarteto. momento... Talvez não dê para repetir em todas as partidas, em todos os momentos, mas era um momento em que os 4 principais, sendo que um é mais o finalizador, o cara, mas estavam lá a reserva de qualidade que tem hoje o time, né? Quando entra os 3 ao mesmo tempo, e aí, rapidamente tem umas associações que... Eu torço muito, eu acho que o Lucas está subindo um degrau. Um exato. degrau, depois sobe um degrau, é um isso degrau. aí. Tomara que continue assim. Se continuar assim, eu acho que vai valer a pena conversar para ele ficar mais uma temporada. Sim. O que eu estou falando é a fotografia desse momento. Eu não sei o que vai acontecer, não sei se ele pode sentir de novo o joelho, tomara que não, oxalá e tal. Mas assim, nesse momento a avaliação é que o quanto ele custa para o São Paulo,
não tem retorno à altura. E eu estou analisando com a cabeça de quem está olhando finanças quebradas, um time exatamente. com dificuldades financeiras. É o que eu ia falar. O Tino falou, é o Lucas do Tottenham, sabe? Mas não é mais o São Paulo soberano, dono do futebol brasileiro. Sei, é o São Paulo quebrado. É o São cara Paulo é uma do reserva de Fidic. talento no time, só isso. Mas assim, hoje a gente faz, que eu acho, o Samuel, queria te ouvir. Hoje a gente faz a coisa direito, fazer pela metade que é ruim. Então, não pode o Lucas, porque é caro e não sei o quê. Então vamos ter um monte de time de operário, de jogador barato, tudo bem. Aí dá pra entender. Mas ficar na metade do caminho, não. A gente economiza com o Lucas, mas não vende o Marcos Antônio e dá aumento salarial pra ele. Ou então a gente dá um salário bom pro Caleri, para outros caras. Então, se é pra fazer a coisa radical, então faz mesmo. Mas vende o Marcos Antônio, se livra do Lucas e vai fazer um time para não ser rebaixado. Se houvesse a possibilidade, eu faria exatamente isso, assim, um complemento de um combo das duas coisas. Não vendo o Marcos Antônio e não renovo com o Lucas, porque aí você compensa, você dá uma equalizada, não sei. Eu acho que talvez por mês. É que assim, não é simples. Ainda mais com um clube com tantos problemas. Para manter o Marcos Antônio, ele vai ter que virar um dos maiores salários do clube. Então ele vai... Salário do Flamengo. Ele vai lá para cima, que hoje não é. E de novo ele vai ficar acima do Luciano. O Luciano vai ficar para baixo. Então, mas o Luciano tem muito menos mercado que o Marcos Antônio. Claro, assim que é. Claro, exatamente. Assim que é. Então, mas assim, eu acho que você tem que pensar de fato numa coisa possível para ter um time minimamente competitivo. Eu não sei se você acha a mesma coisa, Samuel. Talvez o grande erro desse último ciclo aí foi ter colocado o mais caro, no meio dessa coisa toda, foi o Oscar. Porque daí é pensar, olha, nós vamos botar o pé no freio. Nós não podemos mais investir em jogadores com os direitos. Mas nós vamos trazer o mais caro. E se não der certo, como não deu, né? Não foi foi uma loucura, velho. Você teve esperança? Eu sou muito iludido, cara. Eu sempre tenho esperança. Assim. Eu sou um otimista meio tapado às vezes. Cara, a gente vai ganhar tudo. Ainda mais aquele jogo contra o Corinthians. Cara, acabou. Iludiu todo mundo, o tetra da Libertadores vem. Naquele jogo eu já tava vendo passagem pra ali. Mas depois ouvindo as lives e tudo mais, aí eu caio na real. Mas o mundo ideal eu concordo com o Tira. Vamos aceitar uma temporada de 14º, mas sanando dívida, baixando, eu toparia, numa boa. Mas o que me pega, ano passado vocês entrevistaram quem que foi mesmo lá no Morumbi? Falou da Carlos Magno. Água limpa. Água limpa. Nem água não sei se vai ter mais agora, no meio do ano. Então, ele mesmo não chegou a beber água. Eu fico, meio gato escaldado. Falo, mas vai acontecer mesmo? Eu fico com o pé atrás. Acho que esse é o maior drama, né? Se a gente chegar aqui, vamos entrar num acordo aqui. O São Paulo vai apertar o cinto no talo, mas daí que a não sei quanto a gente vai beber água limpa. Aí depois tem a maquininha, tem o camarote. Você fala, bom, ferrou. Esquece.